Voltamos, parte 2, vamos lá. 5 raposinhas. Vamos aqui, ó, sabotadores que tem roubado seu destino. Mudei aqui, tá? Mudei o título um pouquinho. Ai, que bom que vocês voltaram. Deixa eu fixar isso aqui. Então, vamos lá. Que bom. Estão gostando, gente? Tá bom o conteúdo? Vai falando pra mim. Tá? Agora pode dar uns coraçõezinhos enquanto eu espero o pessoal entrar aí. Então, essa foi a dica do prestativo e do crítico. Com relação ao crítico, então, né? O que você tem aí do crítico? Ele vai prestar atenção na forma como ele tá falando das pessoas. Tá bom, Leomir? Tudo bem? Como que ele olha as pessoas, qual a postura dele, quando ele chega, qual a sensação que ele causa quando ele chega, né? Ou seja, se as pessoas, é horroroso você conviver com crítico, né? Graças a Deus eu não convivo com crítico, mas assim, é muito difícil. Então, o que o crítico, se você tem um autocrítico, você vai aprender a ficar calado, você vai parar, você vai ter controle, né? E você vai entender o quê? Porque o crítico, principalmente isso, você critica no outro muitas vezes aquilo até que você admira, né? Então você tem aí envolvido ciúme, inveja e às vezes admiração, tá? Então a gente precisa ficar atento. Vamos continuar. Agora a gente tem uma outra raposinha, um outro sabotador que pode muito bem roubar o propósito de Deus para você. E isso é muito sério, tá? Pois é, Cris, e isso pode ir tanto a crítica quanto o prestativo você vai ter seu tempo roubado, sua prioridade roubada. Às vezes Deus está te chamando para alguma coisa, mas você está abrindo tão mão daquilo que é importante para você, que está no teu coração para atender o outro, que você não cumpre, você não atende aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tá? E o crítico a mesma coisa, você se critica tanto, você busca tanto muitas vezes o perfeccionismo, tanto em você, o suprimento de tudo, e que você não consegue muitas vezes ver ver Deus sendo aquele que vai ter que suprir todas as coisas, tá? Então, todos esses sabotadores, todas essas raposinhas, e eu volto no versículo de Cantares, a raposinha, ela entrava sem que ninguém visse, e ela comia o fruto, ela comia a flor do fruto, ela não deixava dar tempo do fruto, de dar o fruto, de colher a abundância do fruto. Então, onde que essas raposinhas entraram? Na nossa infância. Só que elas entraram para proteção. Então, elas ensinaram a criança como uma forma de se proteger. Só que agora nós somos adultos. E o adulto não pode se proteger mais como a criança se proteger. Ele precisa enfrentar isso para poder colher, para poder ter o sucesso que ele quer. A terceira raposinha é a vítima, é a raposinha vítima, tá? Ela é emocional, ela é temperamental, né? Ela é sempre o coitado da história. Na conversa ela tá sempre competindo com quem tá com mais problema, com um problema maior do que ela. Não se sente com forças para tomar decisão. Ah, não dá pra mim. Ah, isso não é pra mim, né? Ah, não, eu não estudei o suficiente. Não, eu não tive condição. Ah, eu sou mulher. Ah, eu tenho filhos. Ah, meu marido isso. Sou pobre. O Brasil tá em crise. Marido não me apoia. Já tô velha, já tô nova, né? Ou seja, ela tá sempre... Ela é mais temperamental. Ela tá sempre voltando na história. Ela tá sempre buscando atenção pra dor dela, tá? E o foco extremo dela é nos sentimentos internos, principalmente nos dolorosos. E ela tem a tendência de ser Marte. Aí faz cara de Marte, de sofrida, de abandonada e manipula muitas vezes, tá? Qual a característica? Se criticado ou mal compreendido, tende a se recolher. Faz beicinho e fica emburrado. Bastante dramático e temperamental, tá? Quando as coisas ficam difíceis, quer desmoronar e desistir. Ficou difícil, ela faz que não é pra mim, eu nunca consegui isso, não vai ser agora que eu vou conseguir, tão difícil, tudo tão difícil. Presta atenção. Quando sufoca a raiva, o que resulta em depressão,
apatia e fadiga constante, tá? Inconscientemente ligado, fadiga constante. Recebe atenção tendo problemas emocionais e sendo temperamental e mal-humorada. Pelo amor de Deus, gente, ninguém merece mulher mal-humorada na vida. Nem filho, nem marido, nem amiga, nem ninguém. Pelo amor de Deus. E aí a gente não consegue entender, assim, por que uma pessoa que se vitimiza, ela não vive o propósito de Deus para a vida dela? Porque ela nunca vai se sentir capaz, ela sempre vai se sentir a coitada da história. E às vezes Deus está trazendo para alguma coisa grande, que ela tem capacidade, mas o comportamento e a atitude, o fruto foi comido lá atrás, da confiança, sabe? E ela não percebe que ela se vitima, e às vezes ela nem é vítima, tá? Ela tá tão acostumada, talvez passou uma situação no passado que foi difícil, e ela ficou no passado. A vítima, ela tem isso, ela olha pro passado, ela não consegue ver muito futuro. Então ela tá sempre voltada, por isso que ela tem uma tendência depressiva maior do que outras. Porque ela tá sempre voltada ao que aconteceu, então ela não consegue ir para frente, ela não consegue olhar para frente, porque ela nunca consegue, ela nunca pode, ela tá sempre aquém, tá? Então, quais essas características? Quais os pensamentos? Ninguém me entende, pobre de mim, coisas terríveis sempre me acontecem, eu talvez tenha desvantagem ou defeitos únicos, né? Por que ninguém? Eu sou o que sinto. Então, se eu me sinto, se eu me sinto péssima, é porque eu sou péssima. Se eu me sinto um lixo, é porque eu sou um lixo. Associa o sentimento ao que ela é, tá? Queria que alguém me salvasse disso tudo aqui. E a vítima tá sempre esperando um salvador. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser pastor, pode ser o que for. Ela tá sempre esperando que alguém vá lá e faça por ela o que ela não quer fazer, tá? Porque se acostumou muitas vezes com esse papel. Mentiras que ela traz, talvez assim, ou seja, todo pensamento todo pensamento sabotador, ele tem um benefício. Ele se beneficia de alguma forma, tá? A vítima, ela se beneficia porque ela tem atenção. Ela tem atenção, ela vai ter o consolo. Então, ela talvez assim eu receba um pouco mais de amor e atenção que eu mereço, tá? A tristeza é uma coisa nobre e sofisticada que mostra profundidade excepcional, além de discernimento e sensibilidade. Olha isso, tá? Então ela se fecha, muitas vezes fica mais triste, como se aquilo fosse uma forma de passar algum tipo de seriedade ou de, tá? Então isso, a vítima ela é muito pesada de arrastar. É aquela pessoa que você não aguenta ficar muito perto também, porque tudo tá ruim. Você não sei se você lembra daquela historinha da hiena. Ó dia, ó dor, ó azar. Não sei se você lembra disso, né? Isso é antigo. Se lembrar, isso é do meu tempo, tá? Ou seja, ela é... tudo nunca tá bom, tá sempre tudo ruim. A Ana, essa é muito chata. A vítima é chata. Falou tudo, a vítima é chata. Jesus tem poder. E é isso aí, gente. O que acontece? Vocês podem estar ouvindo isso tudo e não tomar providência nenhuma. E aí o que acontece quando você ignora? Credo é igual a curva de um rio? Como é que é isso? Não entendi. Explica pra mim, Bia. A pessoa vítima, ela é chata, porque ela nunca chega em lugar nenhum. E você pode dar o que você quiser, que ela nunca supre. Então, ou seja, como que isso é... E de onde muita vem isso, né? A função original. Muitas vezes é exatamente a experiência da infância de não se sentir visto ou aceita, o que leva a acreditar que tem alguma coisa de errada com ela. Às vezes, o tempo que ela teve de atenção é exatamente quando ela ficava doente, né? Para extrair um pouco de atenção das pessoas, para prestarem atenção nela. Não. Então tá. Preste atenção nisso. De 0 a 10, vê aí como é que tá. Você, tudo de ruim, agarra na curva do... Ah, sim. Fica ali na curva. Pois é, gostei dessa, essa eu não conhecia. Bom dia, boa noite, Leise. Então tá bom, vamos lá. De 0 a 10, tá bom? Depois vocês vão colocando aqui pra mim o que você se encaixou. Se você tá no crítico, se você tá no... Todo mundo tem um pouquinho de... Assim, desses que eu falei, 2 você vai ter mais, tá?
Olha só que a Paula colocou. Quando a pessoa está perto de muitas pessoas, ela se faz de muito legal, feliz e animada. E quando está com menos pessoas, ela é vítima. É ruim demais. Convivo com uma pessoa assim, minha mãe, E às vezes, gente, o que é muito... Oi, João, tudo bom? Quanto tempo? E o que é bem mineirês mesmo. Do Rio, verdade. E o que acontece muito, a gente vai vendo isso. Essa 3 do vitimismo, joia? A pessoa idosa, muitas vezes, ela vai se fazendo de vítima, né? Porque também ela precisa de atenção, ela quer atenção. Então, você tem 2 extremos, que a gente precisa fazer o quê? Muitas vezes, é conversar com clareza mesmo, mostrar isso e dar a atenção que precisa ser dada, tá? Vamos dar vítima. Agora, o quarto, a gente já estamos acabando, é o inquieto. Quem é esse inquieto da vida? Essa raposinha inquieta, esse sabotador inquieto. Ele tem muita iniciativa, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas ele tem pouca acabativa, ou seja, ele começa e não termina, e a pessoa tem sempre pouco resultado. Nada, graças a Deus, tenho ranço, eis aqui meu defeito, não sei lidar. Eu tenho problema em lidar com o vitimismo também, sério. Mesmo que muitas vezes eu me pegue com pensamentos vitimistas, olha que coisa doida, né? De vez em quando eu me pego umas coisas assim, eu fico assim, coisa doida isso, né? Vamos lá. Então, a pessoa, agora olha essa raposinha aqui, o inquieto, tá? Ele foge do foco, ele tem muita iniciativa, pouco acabativa e tem pouco resultado. Excesso de criatividade, ele pensa, ele sonha, ele viaja, né? E não foca, ou seja, fala muito. E na infância pode ter sido muito maravilhosa, ter muitas opções, ou pode ter sido o contrário, ter sido muito ruim. Mas a pessoa fantasiava para fugir da realidade. Às vezes tinha um pai alcoólatra, violento. Então o que a criança fazia para não estar presente? Ela viajava, ela fantasiava. E ela continua com, muitas vezes, esse desfoque. Ela vê uma situação que ela não agrada, ela desfoca. Então ela pensa um monte de coisas, mas não realiza, tá? O adulto não foca no problema, foca no que é legal, foca no prazer, e ele se torna uma pessoa extremamente imatura. Muitas vezes ele fica imaturo, tá? Qual que é a descrição desse sabotador irritante, sabotador inquieto? Está em constante busca de maior excitação, ou seja, da próxima atividade, do que vem depois, então ele não concretiza. Como que isso influencia na sua vida? No seu resultado financeiro, no seu trabalho, naquilo que você começa e não termina. Ou seja, se você tem esse comportamento sabotador, você vai sabotar no teu ministério. Porque você vai pensar uma coisa, pensa na outra, e não foca em nada, e não começa e termina nada. Tem um monte de ideias maravilhosas, mas não faz ali, ó. Eu mesma, essa inquietude. Raramente fica em paz ou satisfeito com a atividade do momento. Tá ali, mas já tá pensando o que vai fazer depois. Tá aqui, mas já tá olhando o que o outro tá fazendo lá, sabe? Isso é terrível, isso sabota. Eu não sei o que sabota mais, mas isso aqui é terrível. Distrai-se facilmente e fica muito disperso. Permanece sempre ocupado, executando muitas tarefas, planos diferentes, mas pouco resultado, tá? Procura excitação e variedade, não conforto e segurança. Ela quer novidade. Salta, foge de simples sentimentos desagradáveis rapidamente. Tá sempre procurando novos estímulos, tá? Qual que é o pensamento? Não, isso não tá bom, deve ter coisa melhor. A próxima coisa que eu vou fazer tem que ser mais interessante, tem que ser melhor. Esses sentimentos negativos são horríveis, então preciso mudar minha atenção para alguma outra coisa. E ela então não amadurece, muitas vezes não resolve os problemas que tem, porque ela está sempre procurando alguma coisa. Tem um pouco de tudo. A gente tem sempre um pouco de tudo, tá? Mas algumas a gente tem um grau maior. Não se preocupe. Então, você já me falou que tem grau 3. 3 não tem problema. 3 tá ali fácil. A gente vai prestar atenção no que a gente tem acima de 6, tá? Então, vamos lá. Sentimento. Impaciente com o que está acontecendo no presente. Quer saber o que vem depois. Tem medo de perder experiências que valem mais a pena. Se sente inquieto e quer mais opções. Tem medo do foco em um sentimento desagradável crescer e ela não conseguir lidar com isso. Então, ela vai deixando pra lá, vai deixando pra lá, tá?
Mentiras para justificar. Não, a vida é curta demais, eu preciso aproveitar ao máximo a vida. Então ela tá sempre... Qual que é a característica principal? Pouco resultado. Isso é seríssimo, tá? Porque assim, a gente aprendeu muitas vezes que a mulher é multitarefa. Então ela sai fazendo, sai fazendo. É por isso que a gente tem quase 40% menos resultado do que os homens têm, porque eles são muito focados. Então o que a gente tem, o que o inquieto? Eu acho que o inquieto ele não é tão difícil de resolver assim. O inquieto, né? Por baixo da superfície de diversão e animação inquieto, há uma fuga baseada na ansiedade de estar presente e vivenciando cada momento intensamente, o que inclui lidar com coisas desagradáveis. Evita o foco real e duradouro nos assuntos e relacionamentos que realmente importam. Olha, isso ali evita, olha isso. Evita o foco real e duradouro nos assuntos e relacionamentos que realmente importam. Sou total inquieta, estou trabalhando muito nisso. Começo e não termino, quero fazer tudo ao mesmo tempo e não foco em nada. Gabriela, isso assim é importante demais a gente ter clareza disso. Tem um livro muito legal que eu vou te indicar, deixa eu ver aqui, Sua Única Coisa, não tá por aqui. Sua Única Coisa é um excelente livro pra gente aprender a focar, tá? E ele fala exatamente disso, que quando você coloca o foco em uma coisa só, você põe tudo ali, depois escolhe uma coisa e vai até o fim. Terminou, pega a outra. E às vezes a gente aprendeu diferente com isso, porque os pais nossos não sabiam, né? Então deixava a gente começa, não termina, começa, não termina. Isso vira hábito, entendeu? E aí você quer excitação. Então você quer buscar aquilo que vai dar o prazer rápido. Porque ficar, elaborar, pensar, amadurecer as questões, elas dão trabalho. Né? Esses dias eu estava com uma cliente lá no coachitório, né? Que eu sou, não sei se vocês sabem, mas eu sou coach de mulheres. Mas ela estava assim, numa preguiça de pensar, que eu quase que mandei ela para casa. Porque como a gente trabalha muito assim com a questão, a pessoa tem que pensar e ela tem que buscar dela as respostas. Mas tem pessoas que não querem aprofundar. Elas querem a excitação, a novidade, o que vem, a possibilidade, mas não se aprofunda naquilo que precisa para ter as respostas que precisa e para ter os resultados que precisa. Então, o inquieto, ele tem essa característica, tá? Ou seja, foge do foco, muita iniciativa, pouca acabativa e pouco resultado, só para você guardar. Fala e fala muito e faz pouco, tá? Não é um executor. De 0 a 10, vai colocando aí, tá bom? Eu preciso me aprofundar. Agora a gente vai pro último. São 10, mas não vai dar tempo. Fiquei de passar só 5 para vocês. E esse, para quem tem costume de ser inquieto, é difícil concentrar numa coisa só. O processo é difícil, mas finalizar algo com excelência é gratificante. Raíssa, eu vou chamar de Raíssa, tá? Se for Raíssa, você me perdoa. Mas Raíssa, é tudo treino, sabe assim? É você decidir o que é importante. Eu gosto muito nesse livro, fica pra você a dica também, porque ele não tá ali, não tá fácil, né? Eu pegava pra você. Se eu sair daqui, aqui ó, tá aqui, peraí. Esse aqui ó, a única coisa, tá? Ele é excelente se você... Agora eu não vou, deixa eu ver se eu peço uma ajuda aqui. Lucas, traz o carregador do celular pra mim que eu vou ficar sem bateria. Vou arrumar um carregador, gente. Espera aí pra gente não ficar na mão. Você tem agora o esquivo, tá? Qual que é o esquivo? O esquivo é o procrastinador nato. Ou seja, foge do conflito, foge de conversas difíceis. Ele tem medo de ofender o outro. Ele tem medo de pedir dinheiro de volta. Tem medo de pedir dinheiro de volta, de ofender o outro, tá? Foge das coisas que são chatas, tão difíceis. Ele é muito próximo do inquieto também, tá? Mas ele se esquiva de conflito. Foge lá no fundo, espera que o conflito vai se resolver sozinho. Então ele vai deixando. Isso, filho, vai indo pra mim. Tá? Não quer se meter em problema. Então, o que ele diz assim? O que ele normalmente ele diz? Ele diz, olha, não, eu não quero me expor. Eu não quero ter que... isso é sabotador. Então, ele não entra nas situações para resolver, porque ele acha que vai ficar. E ele também não expõe muitas vezes a opinião dele, tá?
E o esquivo ainda o esquivo é esse mesmo. Eu ia tentar te consolar, mas não deu, Gabriela. Então ele foge de conflitos, de tudo quanto é forma. Ele dá o jeito dele, mas ele não entra em conflito, tá? Porque o foco no positivo e no agradável de uma forma extrema. Então o prazer está na frente de tudo. Então ele foge de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Vou repetir evita conflito e diz sim para a coisa que ele realmente não está afim, tá? Não deseja realmente. Minimiza a importância de alguns problemas reais e tenta rechaçar os outros. É parecido com o anterior. Tem dificuldade de dizer não, como o prestativo, tá? Resiste aos outros por meios passivo e agressivo em vez de diretamente. Perde-se em rotinas e hábitos reconfortantes, ou seja, procrastina tarefas desagradáveis o tempo todo. Então, o que ele faz? Tá difícil fazer, ele vai para a rede social. E ele se perde ali, tá? Ou seja, se perde em hábitos que são agradáveis, que dão prazer e prioriza isso em relação ao resultado, tá? Ou seja, vai para a rede social, tira o foco, deixa as coisas para a última hora, da última. Ele procrastina, é o procrastinador nato, tá? Olha, então assim, qual que é o pensamento? Ah, não, isso é desagradável demais. Talvez se eu deixar isso de lado, o problema vai se resolver sozinho. Então costuma trazer muito problema para relacionamento, porque não enfrenta o conflito, não enfrenta o conflito e aquilo vai vira uma bola de neve, tá? Talvez se eu deixar de lado, o problema se resolva sozinho. Se eu cuidar disso agora, vou magoar alguém. Então, prefiro não fazer isso. Não vou magoar ninguém, não. Deixa do jeito que tá, deixa passar, vamos deixar. Se eu entrar em conflito com os outros, posso perder minha ligação com eles. Eles podem não gostar de mim mais. Encontrei um equilíbrio, não quero mexer nele. Ou seja, às vezes, a gente vai deixando. Não, tá bom assim, a gente não conversa disso, não fala daquilo, não faço isso. E você não confronta, você não chega acaba não tendo um relacionamento saudável. E como que isso impede muito? E como isso o esquivo, o procrastinador pode ter realmente o destino dele, o propósito roubado? Porque ele não foca. Ele faz um monte de coisa e não faz o que precisa fazer. Ele não muitas vezes ele nem se confronta. Ele tá sempre na superfície, não aprofunda no porquê. Não busca muitas vezes esse autoconhecimento para crescimento, tá? Tenta sempre, prefiro fazer as coisas do jeito que alguém quer a criar uma confusão. Encontrei o equilíbrio, não vou mexer, tá? Vai pontuando aí. Tenta permanecer equilibrado, sentimentos que ele tem. Ele tenta permanecer equilibrado, sente ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado. Fica ansioso, tá? A ansiedade vai fazer parte dele. Tem medo que a paz conquistada com dificuldade seja interrompida. Olha que loucura. Não quer conflito, não confronta, achou equilíbrio. E aí ele fica tão angustiado, ansioso, porque ele sabe que qualquer hora isso vai desequilibrar. E ele vai ter que confrontar, tá? Acho que vou pra internet, tá ficando... Mas isso, Gabriela, é muito bom isso, sabe por quê? Porque você começa a ter, foi o que eu falei antes, eu não vi se você entrou no comecinho da live. Sabe assim, se eu ignoro esses sabotadores, eu não resolvo. E aí, isso impede você de progredir. Se você enfrenta e busca você se superar, você tem chance de sucesso. E aí você tem ainda um potencializador, a gente tem, que é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso ter clareza, porque quando eu percebo que eu não quero, vou fugir de confronto, veio um confronto, essa era uma forma sua de proteger, né? De você se proteger por algum motivo. Então agora, como uma mulher adulta, você sabe quando vem um confronto, você começa a estabelecer um padrão de comportamento para você. Então quando o confronto vier, eu não vou recuar. Eu vou dizer o que eu penso de forma calma, vou respirar fundo e vou colocar o que eu penso da forma que eu penso, tá? Na minha cabeça estava tudo bem, mas pro meu namorado não estava. Ele deixou assuntos passados guardados ao invés de conversar. E no fim estava tão cheio com isso que veio termos 2 semanas atrás. Isso é muito comum em relacionamento, né? Só que, e aí é o que a gente estava falando. Todas essas formas, todas essas raposinhas que a gente deixa ficar e que a gente não dá valor no comportamento da gente,
elas podem roubar sim a sua paz, a sua alegria, o seu ministério, o propósito de Deus para você. Porque se você procrastina, você tem uma voz aí, você tem uma nota dentro de você de Deus para alguma coisa, e você procrastina, você não quer enfrentar uma situação, porque você está com medo disso, porque você não vai chegar onde você tem que chegar. Se você é crítico demais, você também não vai chegar. Se você se vitimiza, então, ou seja, vai adiantar. Oração é muito importante, mas mas aquilo que é a nossa emocional de comportamento, eu preciso ter clareza para eu poder enfrentar. Senão eu não sei com que eu estou brigando. E quando você não conhece o inimigo que você tem, você não sabe nem com que arma que você luta. Aí você vai dizer, porque a nossa luta não é contra princípios. Nossa, embolei os versículos todos aqui, deixa eu ver aqui. É porque a nossa luta não é... que a nossa luta é espiritual, não é natural, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes, ok? Mas quando a gente divide corpo, alma e espírito, a gente divide céus natural, região celeste e céu dos céus. Essa região celeste é onde estão o quê? A batalha espiritual. E a batalha espiritual, exatamente, quando a gente diz corpo, alma e espírito, é toda na nossa alma. Toda essa batalha espiritual que está nas regiões celestes, ela corresponde exatamente, ela tem a correlação, tá, gente, com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa. Onde que estão nossas maiores lutas? Naquilo que a gente pensa. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, isso é um reflexo. Então, assim, isso é um reflexo? Não, desculpem, isso é você, no natural, você vai refletir a luta que você tem aqui, na sua alma, porque o seu espírito já está perfeito, já está tudo certo. Então, toda a nossa luta espiritual é aqui, tá? Ou seja, naquilo que você pensa. Por isso que Deus fala o tempo todo, transforma pela renovação da sua mente. Renova a sua mente, renova a sua forma de pensar. Não tem mais, sabe, vamos enfrentar os problemas da forma como tem que ser enfrentado. Nada de ser esquivo, nada de ser crítico, mas você precisa ter clareza desses sabotadores. Eles são sabotadores, porque a gente foge por causa deles. Não tá difícil de pensar, vou abstrair, né? Tem uma pessoa na família da gente e ela é assim, você tá falando alguma coisa que ela não gosta, ela muda a direção do olho. Ela finge que você não tá nem falando com ela. E a gente muitas vezes faz assim, né? Com relação a problema e tudo. Então, mentiras que o esquivo conta, tá? Você é uma boa pessoa por poupar o sentimento dos outros. Você é boa, você não gosta de confusão, né? Nada de bom pode resultar de um conflito. Muitas vezes, muita coisa boa vem de confrontar. É bom ser flexível. Alguém precisa ser o pacificador. Então, tem a fama do pacificador. Não é pacificador, ele foge do conflito mesmo, né? Negar os conflitos, impacto em você mesmo e nos outros. Negar os conflitos e a negatividade que existe impede que o esquivo trabalhe com eles e os transforme em dádivas. Sentir-se entorpecido para a dor é diferente de saber como colher sabedoria e poder da dor. O que é evitado não desaparece e acaba infeccionando. Tá? Por proteção, fazia procrastinação na infância com problemas e minhas coisas que encontrava dificuldade. Refletiu da forma muito negativa na minha vida adulta. Tenho mudado nesse sentido. É isso aí. E, gente, o que você faz com isso tudo aqui? E aí, agora eu queria saber uma média aí. Coloca pra mim o que deu mais aí de vocês. Só pra gente saber aqui. A gente tem um tempinho. O que deu mais, a gente já vai finalizar. Teriam outros mais, né? Deixa eu ver aí. Eu achava que era apaziguador. Ai, ai. Gente, é duro muitas vezes. A gente vai aprofundando algumas coisas, a gente se depara. Olha, eu me deparei aqui, quer ver? O meu aqui forte, por incrível que pareça, não deu prestativo não. Eu ultimamente tô muito prestativa, mas não. Deu inquieto e esquivo, por incrível que pareça. Melhorei muito, muito, muito. Mas quando eu me deparei com isso aqui. Ei, Júlia linda, você tá sumida, tá, minha linda? Minha norinha, gente, linda, maravilhosa. Você já tá boa? Então vem me ver. Mas assim, eu me deparei com esquivo, procrastinador, inquieto e vítima. Eu peguei bem o que me pegou, tá?
Por quê? Porque o crítico, quer dizer, o crítico também, o meu crítico é muito alto, minto. Meu crítico é muito alto, meu inquieto é muito alto e meu esquivo é muito alto, tá? Então foram os 3, porque eu peguei os meus 3 aqui mais altos para conversar com vocês aqui. E o que eu tenho aprendido a fazer? Isso, vem sim. O que eu tenho aprendido a fazer? Eu tenho aprendido a me observar com mais seriedade. Porque eu já descobri que se eu não tomar uma providência rápida, eu não vou chegar onde Deus tem para mim. E isso é muito sério, porque assim, eu quero realizar tudo aquilo que Deus planejou para mim, mas depende de mim. E não é um sair fazendo de forma aleatória. Eu preciso me tornar uma pessoa mais organizada. Eu preciso ser menos vitimista. Em que sentido? Não dá, é muito complicado, porque você tem casa, marido, filho, trabalho, ministério, viagem, tarará. Então é difícil de organizar. Não tem essa. Isso é a vítima, né? Que justifica. O inquieto, gente, eu tenho um caderno. Que eu não vou mostrar pra você, que eu também não vou, né? Eu tenho um caderno aqui, um livro lotado de ideias. Quando eu vi, só que no meio disso tudo, quantas vezes eu já me perdi no meio disso aí? Vamos ver a raiz, ó. Crítico 6, prestativo 10, vitimismo 3. Então, o que você trata? Vitimismo e inquieto, tá? Foca nos 2 que deram mais alto. E o que pesou mais? Você quer saber o meu ou o seu? Tá? O que pesou mais, Lia? O que pesou mais pra você? Pega os 2, tá? Se eu falasse os outros, você desistia desses, mas tem mais, tá? Tem mais 5 aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Agora eu paro, e esse livro me ajudou muito, tá? Tem muito livro bom, gente, muito livro bom. E uma das coisas que ele fala é o quê? Qual é a sua única coisa? Até porque o título é esse, ó, quer ver? Qual é a única coisa que se você fizer, ela vai dar um resultado maior do que qualquer outra coisa que você estiver fazendo? Ele é muito legal. Esse livro é muito bom, tá? E aí ele vai trabalhar exatamente isso. De tudo que você tem para fazer, de todas as ideias que você tem, qual a ideia que se você fizer, ela consegue abraçar mais coisas, ela consegue fazer você dar um passo maior. Então, assim, quando eu me vejo em várias questões, eu paro e penso, qual delas eu preciso fazer agora que vai me dar mais resultado? E normalmente é que eu tô fugindo dela, que eu tô procrastinando, né? Aí você tem o esquivo com aquele monte de ideia, tem o inquieto, tem o esquivo procrastinador, né? Que evita conflitos, tem o inquieto que tem esse monte de ideia, então junto quieto com esquivo é complicado. Então, ou seja, tem que ir focando, tem que ir focando, tem que ir focando. Isso é pra tudo, tá? Na verdade, somos um pouquinho de cada. Tô processando aqui muitas informações nessa live. Isso aí, que bom. Ai, Senhor, pois é, menina, misericórdia, né? O que pesou mais foi o esquivo, prestativo e esquivo. E os 2, o prestativo é muito roubado, porque não sabe dizer não. E o esquivo, o que o esquivo tem? O esquivo não tem foco, né? O esquivo é procrastinador. Então ele sai. Então, assim, são 2 coisas que roubam demais seu resultado, Lia. E aí tem que parar e olhar assim, o que eu posso? Compre esse livro, tá? Eu não vou ter o link dele pra vocês, mas você vai achar ele fácil. Parar sempre e olhar o que eu preciso fazer agora que vai me dar mais resultados pra hoje. É isso, então eu vou fazer. E tem que ser a primeira coisa que você faz. Se você coloca isso num sistema coloca a sua vida numa rotina, por mais que as pessoas digam que eu não gosto de rotina, a rotina, ela vai trazer resultado. Por quê? Porque você vai seguir uma ordem, a rotina vai fazer você parar de ter que pensar muito no que precisa ser feito depois. Então você sabe que de manhã é isso, aquela hora aquilo, tá. Eu vou parar, eu vou pensar isso, eu já fiz a minha lista, então, à noite, de tudo que eu vou fazer durante o dia. Então, eu já sei qual que é a coisa mais importante que eu vou fazer durante o dia é essa. Você senta de manhã, tem horário para você fazer, tá? O autor é Gary Keller. Tá? A única coisa, foco para trazer resultados extraordinários para sua vida.
Gary Keller, tá? Isso aqui foi best-seller no New York Times, o livro é muito bom e fácil de ler, tá? Então, assim, o que vocês entenderam a importância disso aqui pra gente desenvolver, pra gente se desenvolver em qualquer área que a gente quiser? Então, assim, você precisa se conhecer e o autoconhecimento vai vir, sim, de busca, não só de oração, tá bom? O Espírito Santo vai trabalhar, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado ele já te convenceu. Da justiça ele vai, na verdade, convencer você o tempo todo da sua nova identidade em Cristo Jesus. Mas você tem essas mazelas, esses entraves aí que o mundo trouxe, entendeu? Que a tua criação trouxe, a tua família trouxe. E isso é responsabilidade sua descobrir e mudar, tá? E não tem esse papo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso é, né, a síndrome da Gabriela, né? Não, você quer ter resultado, você precisa pegar os seus pontos fracos, os pontos que precisam de melhoria e trabalhar, e dar trabalho, tá certo? Mas você quer viver o melhor de Deus? Preciso ir agora, eu vou comprar o quanto antes ali. Então tá bom, gente? Então, assim, muito obrigada por vocês estarem aqui. Queria ouvir. Vocês têm alguma pergunta antes de eu encerrar? Vocês queiram fazer? A gente já ia conseguir uma live de 1h30, tá? Isso, toda essa semana de ativação, não sei se você tá comigo aqui pelas manhãs, ela tem o propósito de mostrar um pouquinho para você do que eu tô buscando trazer na mentoria para vocês, tá? Tô preparando uma mentoria que tá ficando muito legal. A mentoria vai ser bem fechadinha, são só 20 mulheres que eu vou conseguir cuidar delas durante 2 meses, pra gente ir vendo todas essas coisas, vendo pontos de melhoria, fazendo alguns ajustes, e aí a gente vai estar juntando palavra, ministração, coach, mentoria, para que você possa alavancar muitas vezes nessas travas que você está tendo, tá? Que bom que você gostou! E nós vamos fazer essa mentoria, tá? No começo da próxima semana a gente vai estar abrindo, do horário criativo, Deus abençoe, querida. E na segunda-feira, e a gente vai também estar lançando, provavelmente na segunda, mas pra gente estar começando em outubro, um curso mais completo. Então, por quê? Porque tem muita coisa que a gente precisa trazer conhecimento. Sabe, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita, mas a gente tem que entender que Deus tem trazido homens e mulheres com conhecimento do homem, natureza humana, sabe? De funcionamento da mente, de funcionamento de todas as coisas, para o nosso benefício, sabe? Ia ser muito bom se nós estivéssemos no lugar desses cientistas, juntando tudo isso, sabe? Vai estar tudo na segunda-feira que vem, tá, Gabriela? A gente vai juntar isso tudo. E eu vou passar para vocês valor, como vai funcionar, tudo certinho. Vão ficar comigo essa semana aí, que a gente vai fazer isso funcionar da melhor forma. Vocês vão começar a entender um pouquinho como vai ser essa mentoria, tá? A gente vai ter encontro presencial, quem estiver aqui no Rio, a gente vai ter os encontros nossos, todos vão ser online, mas quem estiver aqui no Rio a gente vai conseguir fazer também, né? Pra gente ter um tempo junto. Mas assim, ia ser muito bom se a gente tivesse, sabe? Se nós estivéssemos nesses lugares altos aí. Por que muitas vezes que a gente não tá? Porque muitas vezes a religião traz uma mentalidade muito vitimista, muito de esperar, entendam, que Deus faça o que Ele nunca prometeu que ia fazer. A Bíblia diz que aqui, quando Jesus morre na cruz e está consumado, tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez, Ele já liberou para você. Daqui para frente é você. Ele está dizendo o seguinte, o que Ele diz é o seguinte: olha, eu já dei tudo que você precisa, eu te encontro lá na frente onde eu marquei com você. E onde Ele marcou com você? É nessas notas que Ele dá no seu coração, na sua mente, essa chama que Ele coloca dentro de você, sabe? Agora o processo do crescimento, do desenvolvimento pessoal, sabe? Do desenvolvimento intelectual, do conhecimento mais amplo que você puder, é sua responsabilidade. Então, assim, não dá pra ser, você não pode ficar apático com relação a isso. É sua responsabilidade se desenvolver, é sua responsabilidade crescer para se tornar, naquilo que cabe a você, o melhor que Deus tem, o que Deus planejou para você. Então, assim, se você para
nisso aqui, no vitimismo, se você para e dá ouvidos a isso, assim, antes de eu fechar, só fechar com você aqui, o que tem que ficar claro? É para você agora, a partir de agora, prestar atenção nos pensamentos que você tem, sabe? E quando você perceber que você está tendo uma postura vitimista, crítica, esquiva, sabe? Prestativa demais, você volta e começa a tomar decisões. Tomar decisões até às vezes antes dessas situações acontecerem. E aí você começa, quando isso acontecer, qual vai ser a minha postura? Se você é prestativa, por exemplo, demais, que o exemplo que eu dei, qual a postura que você pode tomar a partir de amanhã? Vale para todos aqui. Qual a postura que você pode ter a partir de amanhã para começar a mudar essa forma de pensar? Tirar a raposinha e começar a deixar o sábio, deixar o Espírito Santo te conduzindo, ou as suas decisões irem conduzindo você. Então, o prestativo, não vou mais sair correndo quando meu irmão me ligar me pedindo ajuda. Ele precisa saber que o meu horário é específico e agora, se ele quiser, ele marca comigo com antecedência. É você começar a se dar valor ao seu tempo. Filho, marido, mesma coisa. Esposa, mesma coisa. Sabe? E aí vai. Crítico. Não vou abrir a minha boca mais para fazer nenhuma crítica com relação a absolutamente ninguém. Eu vou começar a olhar para a pessoa e começar a ver coisas boas nela. E você começa a exercitar aquilo que quem você criticava, você vai começar a olhar e vai começar a ver coisas boas nele. A gente falou aqui vamos lembrar mais um que eu posso dar exemplo para você fácil, para te facilitar. O esquivo. Perceber que sempre que você procrastina uma mesma atividade, ela vai passar a ser a primeira atividade que você faz no dia. Então você vai pegar uma raposinha só, um sabotador só, e você começa a enfraquecer, tá bom? É desse jeito que a gente vai amadurecendo e permitindo mesmo que a glória de Deus vai se manifestando como Ele quer que se manifeste na gente, tá bom? Gente, muito obrigada por esse tempo, foi uma delícia, tá? Tô aqui com a voz ardida, mas valeu a pena. Vou deixar essa live gravada. Amanhã a gente tem live 6h40, tá? Quarta-feira a gente tem convidado. Quinta-feira a gente tem convidado, tá? Tô terminando de fechar a semana com os nossos convidados também. Mas indica, vai aqui agora, ainda dá tempo. Indica pra sua amiga, que se ela não viu, ela vai lá ver a live. Vai ficar gravada, tá bom? Porque essa aqui é uma live que vale a pena ver e tomar notas, tá bom? Deus abençoe vocês e muito, muito obrigada, tá bom? Beijo. Que bom, Gabriela. Deus abençoe vocês também.